Salve, salve, galera! Vamos a mais um Rumo à Posse. Gente, estamos quase chegando à Semana do Português. É um evento totalmente online, gratuito, imperdível. Muita gente falou para mim, olha, Rosenthal, a minha vida mudou a partir da Semana do Português. Eu estudava errado, eu fazia tudo errado. A partir da Semana do Português, eu dei uma virada de chave e passei a fazer tudo, todas aquelas orientações e hoje estou aqui empregado, estou aqui no serviço público. Gente, não é que nesses 4 encontros vocês vão aprender tudo da língua portuguesa para passar em concurso. Não, ali a gente vai ensinar você a estudar corretamente, a não cometer erros no estudo, tá? Como eu falei aqui, a virar essa chave, tá? Enfim, é imperdível. Ah, Rosenthal, como é que eu participo? Simples pra caramba, tá? É de graça, é online e basta você escrever português, tudo junto, sem acento, para concursos, portuguêsparaconcursos.com, tá? Sem BR. Então não perca essa oportunidade. Quando é que vai acontecer? 21, 22, 23 e 26 de março. Terça, quarta, quinta e domingo. Beleza? Terça, quarta, quinta e domingo, 26 de março de 2023, sempre às 20 horas. Sempre às 20 horas. Então não perca essa oportunidade. Beleza? Vamos falar então sobre a banca Fafipa. Maravilha. Você encontra questões de quê? O que eu encontrei? Questões de crase, inclusive uma muito legal envolvendo crase no pronome demonstrativo, eu trouxe aqui. Aliás, se eu não me engano, é a primeira questão que nós vamos analisar. Agora, gente, o assunto mais cobrado pela banca, indubitavelmente, classes gramaticais. Eles adoram questões que identifiquem classes gramaticais. O que é um substantivo, o que é um adjetivo, o que é um advérbio, o que é um pronome, o que é um numeral, o que é uma conjunção, o que é uma preposição, o que é um verbo, o que é um artigo. É engraçado que, por exemplo, quando você compara a quantidade de questões de classes gramaticais com sintaxe, com funções sintáticas, sujeito, objeto direto, objeto indireto, assim, pode ser que na sua prova, para me contrariar, se um dia você fizer uma prova da banca Fafipa, seja ao contrário, mas todas as provas que eu encontrei, a quantidade de questões envolvendo identificação de classes gramaticais, olha, uma quantidade muito maior do que de função sintática. Eu cheguei a encontrar uma prova com 3 questões de identificação de classes gramaticais, inclusive com teoria sobre cada classe gramatical, teoria sobre adjetivo, teoria sobre advérbio, teoria sobre pronome, e assim vai. Questões de sintaxe, várias provas sequer tiveram questões de sintaxe. Uma ou outra tem uma, no máximo uma questão envolvendo sintaxe e função sintática de um termo, função sintática do outro termo. Em classes gramaticais também funções do que e do se. Tá? Sobretudo do se, ele cobra muita questão de função do se. Muito mais do que. Verbos, eles gostam muito de questões de verbos. Como assim? Como é que eles cobram verbos? Primeiro, eles pedem, olha, engraçado que eles não colocam dentro de uma frase, eles pegam uma forma verbal, eles pegam um tempo qualquer e falam assim, olha, o verbo tal fica como em determinado tempo. Por exemplo, o verbo entreter, como é que ficaria no pretérito imperfeito do subjuntivo? Né? Aí é até bom você lembrar aqueles macetes que eu ensinei, né? Pera lá, o verbo entreter se deriva do verbo ter, pretérito imperfeito do subjuntivo do verbo ter, se ontem eu tivesse, se ontem eu me entretivesse. Então, a forma do pretérito imperfeito subjuntivo é entretivesse. Entretivesse, entretivesses, entretivesse, entretivéssemos, entretivesses, entretivesse. Ótimo. Então, eles gostam muito disso, que você saiba flexionar um verbo qualquer naquele tempo que eles estão pedindo. Ou ao contrário, eles colocam um tempo qualquer e perguntam em que eles perguntam o verbo, botam um verbo qualquer num tempo, perguntam em que tempo está esse verbo. Tá? Exporíamos. Isto tem que tempo? Ah, futuro do pretérito. E assim vai. Colocação pronominal de vez em quando cai. Aliás, eu trouxe uma questão bonita com um conceito sofisticado, bem legal para nós analisarmos juntos. Figuras de linguagem também, eles de vez em quando caem em prova, tá? Que é uma identificação se ali há uma metáfora, uma metonímia, e assim vai. Hipérbole, eufemismo, policíneto, assíneto,
prosopopeia, enfim. Questões de pontuação muito bem boladinhas. Ortografia envolvendo parônimos, homônimos, uso de porquê, mal, tráfego, soar, suar, seção com S com cedilha, comprimento ou cumprimento, e assim vai. E também ortografia, regras de acentuação. Questões de afixos. Curioso, cara, é uma banca realmente um pouco diferente. Geralmente, quando se solicita ao candidato o significado de um prefixo, por exemplo, eles pegam uma palavra, extraem o prefixo daquela palavra e perguntam, vem cá, qual é o significado desse prefixo? Ou pega uma palavra que contém um sufixo e pergunta qual é o significado, qual é o valor semântico desse sufixo. Cara, essa banca não, eles pegam simplesmente o prefixo sem estar na palavra, isolado, extraído, e pergunta qual é o significado desse prefixo? Ou qual prefixo tem o significado tal? Ou qual sufixo tem significado tal? É uma banca um pouco realmente diferente. Significado de palavras. Isso também é uma doideira, porque é uma coisa que a gente sempre ensina. Isso não sou eu, Rosenthal, são todos os professores de português que a gente sempre fala o seguinte, olha, significado de palavras, você tem que observar o contexto. Eu dou sempre aquele exemplo de estranho, de extraordinário. Percebi um movimento extraordinário. Um movimento extraordinário quer dizer incomum, além do ordinário, tá? Então, o extraordinário aí significa estranho, incomum. Agora, aquele cara é um cara extraordinário. Extraordinário aí significa incomum ou estranho? Não. Ele significa uma pessoa sensacional, incrível. Aliás, até incomum nesse sentido. Até no sentido de incomum, no sentido que é fora do comum, de espetacular. Tá? Então, o significado das palavras tem que se observar, né? Você tem que observar o contexto. Essa banca não, ela cobra a palavra isolada, sem a frase. E repararam que não tem interpretação de textos aqui? Muitas provas vêm, quando vem com texto, vem uma questãozinha só, e muito simplória. A maior parte das provas vem sem questões de interpretação de textos. E o significado da palavra é... Qual é o significado dessa palavra aí? Qual é o significado dessas palavras? É um negócio meio maluco, assim. Sem ser extraído de uma frase, de um contexto. Enfim, é como se eu perguntasse assim para o aluno, vem cá, você já memorizou o dicionário? Então, na realidade, é uma coisa impossível, você não vai estudar o dicionário. Tá? Então, eu não gosto desse tipo de questão. O significado de prefixos, sufixos, significado de palavras, sem que você tenha um contexto, sem que você tenha os afixos às palavras e no significado de palavras o contexto em que aquela palavra foi empregada. Não gosto. Então, é como se ele falasse assim, olha, você tem que ter conhecimento de vocabulário. Isso, cara, não tem como estudar. Significado de vocabulário, você vai estudar o dicionário inteiro? Então, tá, vai ter vantagem aquela pessoa que tem o hábito de leitura, né? Essa realmente vai ter alguma vantagem em relação a esse tema. Bom, vamos lá. Agora vamos então para a correção das questões. Olha lá, aqui é o que eu falei. A primeira questão de crase, ela é muito bacaninha, ela é muito legal. Crase em aquilo, aquele, aqueles, aquelas. Eu sempre ensino, quando você tiver a palavra aquilo, substitua por isso, aquele, por esse, aqueles, por esses, aquela, por essa, aquelas, por essas. Se aparecer a preposição a, vai haver crase. Se não aparecer, não vai haver crase. Bom, vamos lá. Eu vou fazer de trás para frente, da letra E até a letra A. A imobiliária anunciou aqueles imóveis. A imobiliária anunciou esses imóveis. Apareceu a preposição a? Não. Porque a crase é a mais aqueles. Seria a mais aqueles. Seria a contração da preposição a com essa primeira letra do pronome demonstrativo. Mas como não apareceu a preposição a antes desses, é porque não tem a preposição a. Então não deveria haver a crase. Mesma coisa. Quero analisar aqueles investimentos. Quero analisar esses investimentos. Beleza? Não apareceu a preposição a. Não há crase.
Aqueles turistas visitaram os pontos principais. Esses turistas visitaram os pontos principais da cidade. Apareceu a preposição a? Não apareceu, então não há crase. O médico indicou aqueles medicamentos. O médico indicou esses medicamentos. Apareceu a preposição a? Não apareceu. Se não apareceu a preposição a, também não vai haver crase. Esses sapatos são iguais a esses que vimos ontem. Apareceu a preposição a? Apareceu. Então aqueles têm que vir com crase. É essa a resposta. Bem legalzinho, né? Vamos lá. Olha lá, questão de advérbio. Valor adverbial, circunstância de modo. Esse, olha, lembrando, a função adverbial, o advérbio, é uma expressão invariável que modifica a ideia de verbo, de adjetivo ou de outro advérbio. De verbo, adjetivo ou de outro advérbio. Este modelo de agricultura, gente, agricultura é um substantivo. É a agricultura. Legal? Então, fora. O desenvolvimento tecnológico, a mercantilização da agricultura, a relação campo-cidade, as mudanças culturais, certo? São dimensões é um substantivo, determinante é um adjetivo. E esses dois, olha lá, tem o verbo ser. Isso tudo, essas coisas todas são dimensões. Esse substantivo com adjetivo tem uma função predicativa. São predicativos do sujeito. Legal? Converter-se integralmente. Opa, isso aqui é um advérbio. E é um advérbio de modo. É um advérbio de modo. Aliás, esse sufixo mente, ele estabelece relação de modo. E outra coisa, olha o que o comando da questão está solicitando. Assinale a alternativa em que a expressão destacada modifica o verbo, atribuindo-lhe a circunstância de modo. Então, o advérbio modifica a ideia de verbo, de adjetivo ou de advérbio. Então, antes de mais nada, esse termo aqui de agricultura, que é baseado no substantivo agricultura, está ligado, está atrelado sintaticamente ao modelo, que é outro substantivo. Não tem função adverbial. Tá? Embora a palavra advérbio não esteja aparecendo no enunciado, o que ele quer é um advérbio. Legal. Então, olha lá. Integralmente. Estabelece ideia de modo. Tá? E outra coisa, está modificando a ideia do verbo converter. É justamente o que ele está pedindo no enunciado. Olha lá. Assinale a alternativa em que a expressão destacada modifica o verbo, está modificando a ideia do verbo converter, estabelecendo a ideia de modo. Então, olha lá. Como é que ele se converte? Como? Qual é o modo que ele se converte? Ele se converte de que jeito? De que modo? Integralmente. Olha como é que estabelece a ideia de modo. Que fica muito claro, muito evidente, até pelo emprego justamente desse sufixo mente. A participar do processo. Do processo, tá? Primeiro, funciona como objeto indireto. Está completando a ideia do verbo participar. Complementa, não modifica. Não é o modo como ele participa. Tá? Não é o modo como ele participa. Ele está completando a ideia do verbo. Isso aqui, antes de mais nada, é um objeto indireto, que é centrado no substantivo. Essa atividade é praticada, eu tenho que é verbo, praticada, que é outro verbo, que está no particípio. Tá? Isso aqui é, inclusive, uma estrutura típica de voz passiva. É a formação da voz passiva, é a locução verbal. É uma locução verbal formadora de voz passiva. Voz passiva analítica, que é aquela formada pelo verbo ser, mais verbo transitivo direto no particípio. Ou seja, não estabelece ideia de modo. Ele é o próprio verbo. Ele quer um termo que modifique um verbo, não o próprio verbo. Beleza? Então a resposta é a letra C. Confirmamos a resposta é a letra C. Questão número 3. Olha lá, a gente falou sobre uma questão, né, que está falando sobre advérbio. Agora uma questão que fala sobre adjetivo.
Agricultura familiar. Aí ele abre um aposto e explica o que é agricultura familiar. É o rural. Você vê que rural aqui está substantivado pela presença do artigo. Agora, eu tenho dois elementos que qualificam o rural. Então, não é um rural qualquer, é o rural vivo e é o rural dinâmico. Certo? Então, dinâmico, o que é? É um adjetivo que qualifica o substantivo rural. Não é um rural paradão, não, um rural dinâmico, já vendo novas possibilidades, novas circunstâncias, certo? Novas tendências, tá? E se adequando aos novos tempos. Então, a ideia é essa, então. É o dinâmico qualificando a palavra rural. Beleza? Então, ele pergunta, o vocábulo destacado ilustra o seguinte emprego de classe de palavra. Isso aqui é um adjetivo. É uma indicação de relação tal feito por um pronome. Não, não é um pronome. É a nomeação de uma ação atribuída por um substantivo concreto. Aliás, a ação ela não é feita pelo substantivo concreto, ela é feita por um substantivo abstrato. Por exemplo, caminhada. Caminhada é um substantivo abstrato, certo? A palavra caminhada nomeia uma ação, que é a ação de caminhar. Então, na realidade, quando você quer nomear um objeto, aí é um substantivo concreto. Caneta, beleza, é um substantivo concreto. Mas quando você nomeia uma ação, você vai nomear por meio de um substantivo abstrato, não por um substantivo concreto. Uma qualidade própria do rural. Sim, o dinâmico está qualificando o rural, que se relaciona à agricultura familiar. Sim, é um aposto para falar sobre agricultura familiar, perfeito. E isso é atribuído pelo adjetivo, justamente porque o dinâmico é um adjetivo. É essa a resposta. É a relação comum entre rural e vivo. Não, estabelecido por uma preposição? Não, esse termo não é preposição, ele é um adjetivo. É do conceito abstrato realizado por um substantivo. O dinâmico não é um substantivo, ele é um pronome. Beleza? Maravilha. Sobre o emprego do se, assinale a alternativa incorreta. Então ele quer a alternativa incorreta na questão número 4. As casas, os carros, tudo isso se foi. Tá? Então, levado pelo vendaval. O se comporta-se como partícula suspletiva. Comporta-se, está certinho sim. Tudo isso foi levado pelo vendaval. Eu poderia tirar tranquilamente esse se aqui. Não gera o menor prejuízo gramatical ou semântico. Então, ele está ali só para dar ênfase, para dar realce. Então, é uma partícula suspletiva. Comprou-se um novo livro. Quem compra, compra alguma coisa. Um novo livro seria objeto direto. Eu tenho o verbo transitivo direto mais o pronome ser. Verbo transitivo direto mais o pronome ser, nós caracterizamos a voz passiva sintética. Então, nós temos aqui a voz passiva sintética, também chamada de voz passiva pronominal, que inclusive, nessas estruturas, o termo que exerceria a função de objeto direto assume a de sujeito. Ele é um sujeito paciente. Gente, então, se eu tenho a voz passiva, esse ser aqui realmente é uma partícula passivadora, é um pronome apassivador. Mesma coisa, emprestou-se dinheiro. Quem empresta, empresta alguma coisa. Dinheiro seria objeto direto. Ah, Rosenthal, mas e ao devedor, não é objeto indireto? Sim. Este verbo emprestar é verbo transitivo direto e indireto, mais o pronome ser. Gente, a primeira transitividade que vale é a transitividade direta. Se o verbo é transitivo direto e indireto, ele, antes de mais nada, ele é transitivo direto. Também forma a voz passiva, E esse termo, que seria objeto direto, assume a função de sujeito. Também é partícula passivadora. Por outro lado, gosta-se muito de cerveja. Parece que essa frase foi feita para mim. Quem gosta, gosta de alguma coisa. De cerveja, desempenharia a função de objeto indireto. Então, eu tenho verbo transitivo indireto mais o pronome ser. Verbo transitivo indireto mais o pronome ser, gente. Esse ser aqui é índice de indeterminação do sujeito. Ou como agora nas escolas chamam, PIS, partícula indeterminadora do sujeito. Tanto faz. Partícula indeterminadora do sujeito ou indeterminação do sujeito. Exatamente a mesma coisa. Inclusive, esse termo que seria objeto indireto continua sendo objeto indireto.
O objeto direto se transforma em sujeito, na voz passiva. Agora, isso aqui continua em voz ativa, inclusive. O ser é partícula indeterminadora do sujeito. O sujeito é indeterminado. Não é um sujeito paciente como nas opções B e C. Tá? Então, esse pronome aqui ele não é reflexivo. Ele é um pronome ou partícula, tá? Ou índice. Tá? Então, ele é um pronome indeterminador, pronome de indeterminação, pronome determinador. Indeterminador do sujeito. Tá? Ele pede a opção com erro, é essa a resposta. Está pedindo a opção alternativa incorreta. Olha só, cara, assim, vê lá, olha lá. Prefeitura Campo Mourão, médico, Prefeitura Campo Mourão, cara, na mesma prova, 2 questões envolvendo C. Se ela não for à festa, caso ela não vá à festa, contanto que ela não vá à festa, desde que ela não vá à festa, esse C aqui é uma conjunção subordinativa condicional. E a menina machucou-se. Concorda comigo que, da mesma maneira que ela se machucou, ela poderia me machucar? Ela poderia machucar uma outra pessoa? Mas como ela machucou a si mesma, tá? Esse Czinho aqui é um pronome reflexivo, porque ela praticou a ação nela própria. Ela poderia ter me machucado. Ela pegou, né? Mas não, ela não machucou uma outra pessoa, ela machucou a si mesma. Então, tem valor reflexivo. Resposta letra A. Tá? Olha lá. Tá, tudo bem, você tem até a frase para você identificar como é que ficaria a forma verbal. Mas ele já te dá a pista. Olha lá, ele já fala, ele já identifica, ó, eu quero o verbo nesses tempos. Futuro do subjuntivo, futuro do indicativo, certo? Respectivamente. Futuro do subjuntivo do verbo propor. Cara, eu não trabalho com o verbo propor, não. Para você flexionar o verbo no futuro do subjuntivo, use, né? Futuro do subjuntivo. Vocês aprenderam na escola a usar quando? Eu prefiro se amanhã. Tá? Eu prefiro, eu acho que dá mais segurança. Porque o quando, por ser temporal, aceita outros tempos. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olha só, Roberto Carlos, estou no presente cativo. Então, o emprego do verbo da conjunção quando não obriga a flexão do verbo no futuro subjuntivo. Agora, o se amanhã obriga. Se eu estiver aqui amanhã, tá, aí é o futuro subjuntivo. Se eu cantar amanhã, se eu estudar, se eu mantiver a calma, e assim vai. Mas olha só, é o verbo propor, certo? O verbo propor deriva-se do verbo por. Eu acho melhor você trabalhar com o verbo por. Se amanhã eu puser, se amanhã tu puseres, se amanhã ele puser, pusermos, puserdes, puserem. Se amanhã eu puser, se amanhã nós pusermos, se amanhã nós nos propusermos. E o futuro do indicativo, aí eu uso simplesmente amanhã, sem o ser, tá? Sem o ser. Amanhã eu estudarei, amanhã tu estudarás, amanhã eu farei, amanhã tu farás. E o verbo obter. Também não trabalho com obter, não. Eu trabalho com o verbo ter. Amanhã eu terei, tu terás, ele terá, teremos, tereis, terão. Nós teremos, tá? Nós obteremos. O verbo obter se deriva do verbo ter. Fica mais fácil trabalhar com o verbo primitivo, tá? Verbo por e verbo ter. Então, 7 é letra B de bola. Beleza? 7, letra B. Questão número 8, aliás, questão número 6, perdão. Questão número 6, letra B de bola. Questão número 6, letra B. Questão número 7, agora, que a gente vai entrar. Doideira. Em qual alternativa o pronome oblíquo está incorreto? Gente, olha a maldade da letra A. Para não aborrecê-lo. O cara olha, pô, mas Rosenthal não atrai o pronome oblíquo? 99% dos casos, sim. Mas o que é aborrecê-lo? É aborrecer
mais o pronome oblíquo o. Aborrecer, tá? Esse verbo está no infinitivo. Tá? Eu até ensino, se você tiver dúvidas, quando o verbo terminar em R, RES, RES, R, tá? Para evitar dúvidas. RMOS, RDES ou REM, o primeiro passo que você deve fazer é substituir por fazer ou fizer. Tá? Se aparecer fizer, se eu não aborrecer você, se eu não fizer o trabalho. Se aparecer fizer, é futuro do subjuntivo. Fizer é futuro do subjuntivo. Certo? Mas se aparecer fazer, é infinitivo pessoal. É o verbo no infinitivo. No caso aqui, é para não fizer o trabalho ou para não fazer o trabalho? Para não fazer. Então, fazer é infinitivo. Este verbo aborrecer, que aqui aparece, está no infinitivo. E o infinitivo, gente, o infinitivo tem uma característica que é só esse tempo tem. Só esse tempo tem. Por isso que eu falei em relação à questão de colocação pronominal, que essa questão é uma questão bastante sofisticada. Por quê? Só o infinitivo tem essa característica. Qual é essa? Que característica é essa? Mesmo que haja um termo que atraia o pronome oblíquo, e há mesmo, não atrai pronome oblíquo, o verbo no infinitivo admite, não obriga, admite a ênclise. O que é ênclise? É o pronome oblíquo depois do verbo. Tá? Então, a ênclise, esse pronome oblíquo aparecer antes, depois do verbo, é possível, não é obrigatório. Se a frase viesse para não o aborrecer, para não o aborrecer, se viesse assim, também estaria correto. Também estaria correto. Mas o verbo estando no infinitivo, mesmo havendo o termo que atrai o pronome oblíquo, você pode usar ênclise, ou seja, você pode colocar o pronome oblíquo após o verbo. Hífen, pronome oblíquo. Pode, exatamente. Então, esta construção que aqui está correta. Olha lá, cara, eu imagino que 70%, 80% dos candidatos é marcado a letra A. Beleza? Não está errado aqui. E não é a resposta. Questão muito sofisticada. Ele me olhou. Gente, o pronome oblíquo me está aqui. Eu digo para vocês uma coisa. Só há erro na colocação do pronome oblíquo antes do verbo. O verbo é olhou. Se estiver iniciando oração. Está iniciando oração? Não, não está. Por quê? Porque eu tenho o pronome ele antes. Então, eu não posso iniciar a oração com o pronome oblíquo. Mas se houver um termo antes, não tem problema. Não havia, mesma coisa, eu tenho o pronome oblíquo a. Certo? Que aparece antes do verbo. Está iniciando a oração? Não, não está iniciando a oração. Então, beleza. Aliás, aqui, que é próclise, é o pronome oblíquo a antes do verbo, a próclise aqui é obrigatória, porque o não atrai o pronome oblíquo. Ah, mas Rosenthal, você disse que na letra A o não atrai? Eu disse que o não atrai na letra A, o não sempre vai atrair, exceto se o verbo estiver no infinitivo. E aborrecer estava no infinitivo. Mas não é aborrecer? Não, pera, mas aborrecê-lo nasce de aborrecer. É porque o verbo termina em R, mais o pronome oblíquo, cai o R e você acrescenta a letra L. Agora, em outros tempos, o não vai exigir o posicionamento, ou seja, eu sou obrigado a colocar o pronome oblíquo antes, atraído pelo não, exceto na letra A por causa do infinitivo. E a mesma coisa acontece na letra D. O não de novo atrai o pronome oblíquo. Submeterei está no futuro. Tá? Futuro, pretérito perfeito, outros tempos verbais não tem a mesma característica do infinitivo. Quando sentiu sem dificuldade, quando atrai obrigatoriamente, igual não. As conjunções subordinativas, no caso ela é uma conjunção subordinativa temporal, mas qualquer conjunção subordinativa atrai obrigatoriamente o pronome oblíquo.
Este pronome oblíquo tem que vir aqui. Quando atrai, quando se sentiu em dificuldade, pediu ajuda. Aqui sim, a colocação pronominal está errada. Porque o quando atrai necessariamente o pronome oblíquo. É essa a resposta. Gente, olhem essa questão. Eu acabei de elogiar a questão 7, agora eu vou fazer uma crítica. Eu nunca vi isso na minha vida. Qual é o significado da palavra asnidade? Sem contexto? Nunca vi isso. Tá? Ele perguntou pelo significado de uma palavra sem nada. Tá? Como se o aluno fosse obrigado a saber o significado de tudo que é palavra. Bom, aí você, né, você pensa, você pode usar raciocínio lógico e tal, como, né, infelizmente, vamos lá. Às vezes nós chamamos uma pessoa de burra. Né? A gente xinga uma pessoa. A gente é grosseiro e xinga uma pessoa, chama uma pessoa de burra. Às vezes nós xingamos essa pessoa de, né, ô seu asno. Tá? Então, asno, quando a gente chama alguém de asno, a gente está chamando a pessoa de burra, de pessoa que não tem conhecimento sobre alguma coisa. Né? Pessoa que desconhece alguma coisa, que não sabe alguma coisa, que não entendeu. Então, qual é a palavra que se aproxima desse sentido de não entender, de não compreender, de não ter ignorância, né? Então, é essa a resposta. Mas será que você seria obrigado mesmo a saber isso? Não sei, eu acho uma besteira enorme você cobrar uma questão assim. Até porque é muito legal quando você desconhece, o cara pega uma palavra difícil, né, que aparece dentro de um texto e pergunta para o candidato qual é o significado daquela palavra. E mesmo que você desconheça o significado daquela palavra, porque nós não somos obrigados, eu não sei o significado de todas as palavras, é impossível, ninguém sabe. Nem dicionarista sabe. É impossível saber o significado de todas as palavras. Mas você, pelo contexto, você consegue identificar, você consegue inferir o significado daquele vocábulo. Pegar um termo isolado e perguntar, nossa, isso debilidade total. Bom, questão 9. Em qual frase podemos utilizar corretamente a palavra seção? Agora já está dentro de uma normalidade. Né? A cessão do material, cessão com C e 2 S, vem do verbo ceder. A cessão do material solicitado será feita amanhã, ou seja, eu estou cedendo o material que me foi solicitado. Já é a resposta, é essa aqui. Seção. Aquela moça trabalha na minha seção, com S e depois cedilha, porque seção com S e depois cedilha está no sentido de departamento, de setor, de órgão. A sessão de terapia, quer dizer, é aquele horário em que as pessoas se reúnem para fazer que você combinou com seu terapeuta. Então, sessão com S depois 2 S. A mesma coisa, chegaremos atrasados, a sessão com S depois 2 S é aquele horário que está previsto, então as pessoas se reúnem para ver um filme. É sessão com S depois 2 S. Procure isso na seção, no setor, no departamento. Então é com S depois cedilha dos laticínios. Olha só essa questão aqui. Assinale a alternativa onde o prefixo grego indica posição inferior. Né? Eu vou logo, a resposta que é sub. Né? Por exemplo, subsolo. É que está abaixo do solo. Então, posição inferior, né? Abaixo de. Tá? O que significa onto? Onto significa ser, criatura. Por exemplo, ontogenia, tá? É o gene daquela criatura, daquele ser. Ontologia é o estudo daquele ser, daquela criatura. Peri em volta. Perímetro urbano, que está em volta do espaço urbano. Tá? Hipo. Tá? Por exemplo, hipertensão que tá acima de, né, que é muita coisa. Hipo é pouca coisa. Então, quando você está com hipotensão, você está com pressão baixa. Então, hipo significa menos, baixo. Semi significa metade. Semicírculo, metade do círculo.
Como eu falei para vocês, de vez em quando aparecem questões de sintaxe mais raras. Eu acho isso aqui, inclusive, essa questão aqui meio mal formulada. Tá? Preveniram antecipadamente os jovens do perigo. Por que eu acho? Ele pede que o complemento verbal tenha função de objeto indireto. Eu acho essa. Não sei se é excesso de malícia, mas de qualquer forma, ela serve, essa questão aqui serve para mostrar como é que você deve proceder diante dessa situação. Preveniram quem? Os jovens. Os jovens está completando a ideia do verbo prevenir. Beleza, objeto direto. Mas está prevenindo os jovens de quê? Do perigo. Do perigo, objeto indireto. Opa! Se eu tenho um objeto indireto, isso aqui serve como resposta. Não foi a resposta. E eu vou dizer o porquê. Espera um pouco, vou terminar de corrigir toda a questão, toda a prova. Tá? E vou dizer o porquê. Bom, vamos lá. Mamãe comprou um carro novo. Quem compra, compra alguma coisa. Um carro novo é objeto direto. Então aqui quem complementa a ideia do verbo comprar é um objeto direto. Não gosto de mamãe preocupada. Tá? Olha só, quem gosta, gosta de alguém. De mamãe preocupada é um objeto indireto. Certo? Então, gente, pessoal, é uma questão maluca. Maluca. A letra D de dado, as crianças menores acreditam em contos de fada. Quem acredita, acredita em alguma coisa. Em contos de fada é objeto indireto. Tá? Então, cara, você tem 3 alternativas aqui. Eu, sinceramente, eu ficaria maluco numa questão dessa. Entendeu? Como ele pede, eu eliminaria a letra A. Bom, letra E. Conheço aqueles 2 rapazes. Quem conhece, conhece alguma coisa. Aqueles 2 rapazes é objeto direto. Certo? Então, esse aqui, as opções A e B você elimina. E aí, eu acabaria eliminando a letra A também por um motivo. Qual motivo? É que ele pede que o complemento tenha função de objeto indireto. Como tenho aqui 2 complementos, então, na realidade, existem 2 complementos. Então, com o raciocínio que eu estou tentando entrar na cabeça dos caras, tá legal? Eu estou tentando entrar na cabeça dos caras e eliminaria a letra A, porque ele pede a opção cujo complemento tem função de objeto direto. Essa opção aqui, que é a letra A, tem 2 complementos. Então, elimino a letra A, por esse motivo. Só que, eu não saberia qual a resposta, C ou D. Eu não saberia qual a resposta. Entendeu? Quem gosta, gosta de alguém, de mamãe. Tá, tudo bem, é objeto indireto. Preocupado é um predicativo do objeto. Será que ele considerou preocupada como outro complemento? Tá? O predicativo do sujeito é considerado um complemento, sim, de um verbo. Bom, no final eles deram como resposta a letra D. Entendeu? Mas eu, sinceramente, eu ficaria numa dúvida tremenda entre a C e a D. Não, assim, é aquilo que eu falo. Eu acho essa questão muito mal bolada. É uma questão que poderia ter sido anulada com toda certeza. E a letra E, que é uma questão de figuras. É uma questão de figuras. Tá? Ele pede aqui o seguinte, é que há o polissíndeto. O polissíndeto é quando há muito. Síndeto significa conjunção. É quando há poli, significa muitos. Uma palavra polissílaba que tem muitas sílabas. Paralelepípedo. Tá legal? Poligamia, muitos casamentos. Certo? Olha lá. Aqui a resposta é a letra A. Eu tenho muitos. Fez e refez, leu e releu e deu o trabalho olha lá. Então você tem excesso de conjunção. É essa a resposta.
Ao contrário do que acontece na letra D. Eu quero sair, eu quero passear, eu quero ver gente, eu quero dançar. E não tem nenhum conector fazendo a ligação. Aqui nós temos o assíndeto, que é o oposto do polissíndeto. Bom, enfim, é uma banca que faz questões muito bem boladas, como vocês viram, aquela questão da crase é muito legal, a questão da colocação pronominal é muito legal. Enfim, mas essa questão que nós vimos de sintaxe, totalmente maluca. Questão de significado de palavra sem ter contexto, significado de afixo sem ter sequer a palavra, o vocábulo. Então, é uma banca que merece assim algumas críticas por fazer questões que, no mínimo, discutíveis, como, sobretudo, essa questão número 11 aqui de sintaxe, que é uma questão me parece absurda. Falou, pessoal? Maravilha! Então estaremos juntos aí novamente na Semana do Português. Tá legal? Vamos ficar agora umas 2 semaninhas parados, 2 ou 3 semanas, sem ter alguma posse. Logo, logo a gente volta. Certo? Porque nós temos toda semana a sequência de Semana do Português. Depois nós temos vários outros eventos. Enfim, mas logo estaremos de volta com rumo à posse. Falou, pessoal? Grande abraço para todos e até a próxima.